galera, tudo jóia? E aí, ó? Bebeu só uma água, tomou um café, já voltou para o segundo bloco? Então vamos lá, ó. Como eu estava dizendo, a parte do segundo bloco vai complementar aquilo que a gente viu no primeiro bloco. Então agora que você já sabe que a linguagem que você está trabalhando ali é verbal ou não verbal, normalmente na prova a gente faz uso da linguagem verbal, agora você tem de entender se essa linguagem é objetiva ou se essa linguagem é subjetiva, tem de entender se é real ou se é figurada. Agora a gente vai entender o conceito de denotação e conotação. Para o CESP é extremamente importante entender esse conteúdo. Então vamos lá, ó. A gente vai trabalhar aqui o conceito de denotação e conotação. Denotação é o uso da palavra com seu sentido original. Então eu digo aqui, ó, pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas. Então a palavra pedra aqui foi empregada dentro do seu sentido original. É um mineral. Um mineral. Então pronto. Agora, a gente deve frisar o seguinte. Quando a gente fala de denotação, na prova pode aparecer denotação, pode aparecer sentido real e sentido literal. Beleza? Ó, denotação, sentido real ou sentido literal. É a mesma coisa. É quando eu emprego a palavra dentro do seu sentido original. Agora, o que é a conotação? É o uso da palavra com um significado diferente do original, criado pelo contexto. Exemplo, você tem um coração de pedra. A pessoa não tem um coração de pedra, mas quando a gente diz isso, a gente está querendo dizer, na verdade, que ela é uma pessoa dura, que ela é uma pessoa ranzinza, que ela é uma pessoa amargurada. Então, a gente empregou a palavra pedra fora do seu sentido original, que é o sentido de um mineral. Então, aqui a gente chama de linguagem conotativa, então vai ser empregado no teu conteúdo lá, no edital, conotação, mas quando você visualizar lá no comando da questão, pode aparecer conotação, pode aparecer linguagem figurada ou linguagem literária, beleza? Então vamos lá, ó. Vou deixar aqui bem claro, ó, para você poder anotar, né? Já que eu falei aqui, ó, denotação é igual a real e literal. Conotação é igual a figurado e literário. E aí você começa a perceber que as figuras de linguagem, metáfora, metonímia, hipérbole, por aí vai, fazem parte da linguagem conotativa, ou seja, da linguagem figurada. Podemos ver mais alguns exemplos. Olha só, a gente empregou ali a palavra pedra. Eu poderia ter empregado outras duas frases para a gente poder trabalhar esse sentido de real e figurado. Eu digo, por exemplo, ontem comprei 0,5 metro de pedra para construir um muro de 1.000 de residência. A palavra pedra aí foi sim empregada dentro do seu sentido original. É, mais uma vez, um mineral. Para quem conhece um pouquinho de obra, é aquela chamada pedra-fogo, que a gente usa para poder fazer concreto. Agora eu digo assim, a Tadolfa é uma pedra em meu sapato. Ela não é uma pedrinha que está aqui machucando meu pé, não é verdade? Ela é um problema na minha vida. Então eu empreguei a palavra pedra fora do seu sentido original. Então eu tenho aí a linguagem conotativa. Vamos a outros exemplos. Eu digo que o Jonildo está morrendo de dor na cabeça. Então, eu empreguei aí a palavra cabeça dentro do seu sentido original. É um membro do corpo humano. Agora, eu digo que o Jonildo é o cabeça do bando. Então, agora, eu não estou mais trabalhando a palavra cabeça como membro do corpo. Eu estou dizendo que o Jonildo é o líder. É o chefe da parada ali. Então, eu empreguei fora do seu sentido original. É extremamente importante entender estes processos, mas muito mesmo, beleza? Quando você entende, você sabe diferenciar se a linguagem é real
ou figurada. Agora, nem sempre o texto permite, na hora, com exatidão, que a gente consiga entender se aquele valor é denotativo ou conotativo. Aí a gente tem uma mistura. E nesse momento, a gente tem um exemplo de linguagem ambígua. A gente tem uma ambiguidade. O que é a ambiguidade? A ambiguidade é quando um texto é passível de mais de duas interpretações. Vamos entender isso daqui agora, ó. Vou colocar algumas frases para você poder anotar. Eu coloco assim, ó. Jonildo caiu do cavalo. Aqui eu tenho um exemplo de linguagem ambígua. Eu tenho um exemplo de linguagem real e linguagem figurada. Vamos tentar desconstruir essa ambiguidade. Afinal de contas, a ambiguidade cai na tua prova objetiva, mas é preciso tomar cuidado também na hora de produzir o texto, porque você não pode ser ambíguo. Afinal de contas, você tem que trabalhar o texto de forma objetiva. O cara tem de ler e tem de ser aquilo dali mesmo. Não pode dar margem para ele pensar outra coisa. Se isso acontecer, o seu texto com certeza vai perder ponto em coerência. Agora, eu vou te falar, um é real, outro é figurado. Se fosse uma turma presencial, eu ia falar assim, galera, me dá aqui agora o sentido da linguagem real. Muita gente ia falar assim, o Jonildo caiu do cavalo. Aí eu ia falar, não adiantou de nada. Afinal de contas, na hora que você reproduz a mesma frase, ela então continua ambígua do mesmo jeito. No sentido real aqui, o que aconteceu com o Jonildo? Ele levou um tombo do animal. Então, para a gente poder desconstruir a ambiguidade, a gente tem que criar uma nova frase. Então, ele levou um tombo do animal. E no sentido conotativo, no sentido figurado, o que aconteceu com o Jonildo? Ele se deu mal em qualquer situação. Ou tirou uma nota baixa na prova, ou estava saindo do motel com a amante e a esposa viu. Então, ele se deu mal em alguma situação, beleza? Agora, vamos ver mais um exemplo. Eu coloco assim, ó, Jonildo vestiu a camisa da empresa. Mais uma vez, uma frase passível de duas interpretações, uma no sentido real e outra no sentido figurado. No sentido real, o que o Jonildo fez? Ele colocou o uniforme da empresa. Você tem que entender isso. Você não pode falar, ele vestiu a camisa da empresa. Porra, então vai continuar com o mesmo sentido de ambiguidade. Então, para a gente desconfigurar isso, quando eu digo que ele vestiu a camisa da empresa, o sentido real é que ele colocou o uniforme da empresa. Por exemplo, aqui, ó, empresa LAC. Beleza? LAC Concursos. Agora, quando eu digo no sentido figurado, o que aconteceu com o Jonildo, já que ele vestiu a camisa da empresa? Ele passou a trabalhar com mais afinco, com mais vontade. Então, ele vestiu a camisa da empresa. É isso que significa. Agora, nem sempre essas frases ambíguas são necessariamente uma no sentido real e outra no sentido figurado. A gente pode ter uma frase passível de mais de duas interpretações no próprio sentido real. Então eu coloco assim, ó, Jonildo encontrou Mário Osvaldo em seu quarto. Mais uma vez, a frase é passível de duas interpretações. Só que agora não tem mais essa pegada de real e figurado. O pronome possessivo seu aqui, que trabalha a concepção da posse do quarto, foi mal empregado. Afinal de contas, a gente não sabe aqui de quem é o quarto. De quem é o quarto? É do Jonildo ou é do Mário Osvaldo? Eu não sei. Então, a frase continua ambígua. Mais uma vez, passível de duas interpretações. E olha só que interessante aqui essa outra frase, ó. Jonildo encontrou Mário Osvaldo sorrindo.
Mais uma vez, uma frase passível de duas interpretações. Quem está sorrindo? Eu não sei. Eu não sei se é o Jonildo ou se é o Maria Osvaldo. E aí, como é que a gente desconfigura isso? Aqui, no caso, dá para desconfigurar mantendo a estrutura. Mas, é claro, vai ter uma alteração. Eu colocaria uma vírgula isolando ali aquela segunda ação. E aí, nesse momento, a gente joga esta ação para o primeiro personagem, fazendo com isso uma estrutura de sujeito, verbo e objeto. Então, o sujeito passa a ser aquele camaradinha, o primeiro ali. Agora a gente sabe. Então, Jonildo e este sorrindo encontrou Maria Osvaldo. Entenderam a pegada? Nas outras três frases, a gente deveria realmente trabalhar outras sentenças, outras frases para poder desconfigurar o sentido de ambiguidade. Agora, olha só essa daqui que interessante. Bia saiu do salão molhada. Essa aqui então, né, galera, já que a gente está trabalhando com um público adulto, passível de múltiplas interpretações, tanto com a palavra salão, quanto com a palavra principalmente molhada, né? Mas não vamos analisar isso daqui não, vamos adiante, tá? Então, acompanha aí comigo, ó, vou apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Definido o que é sentido real, o que é sentido figurado e a possibilidade da ambiguidade, a gente vai começar a trabalhar o campo semântico, beleza? Então acompanha aqui comigo, ó. As palavras podem associar-se de várias maneiras. Quando se relacionam pelo sentido, temos um campo semântico. Não se trata de sinônimos ou antônimos, mas de aproximação de sentido num dado contexto. Então, em outra aula, a gente viu o que era sinônimo, o que era antônimo e a concepção da polifonia. Na verdade, não da polifonia, né? Da polissemia. Porque polifonia são vários sons. A gente trabalhou, na verdade, vários sentidos. Então, sinônimo são aquelas palavras de mesmo sentido. Na verdade, de sentido aproximado. Afinal de contas, a gente viu que não tem um sinônimo perfeito na língua portuguesa. E quando a gente trabalha o antônimo, é quando a gente tem uma palavra de valor semântico oposto. E a palavra polissêmica é aquela que permite diversas nuances de interpretação. Agora a gente vai entender como isso daqui contribui para a gente poder trabalhar dentro de um texto. Basicamente, a gente pode aqui brincar com o que a gente viu na aula de coesão textual, com os hipônimos e os hiperônimos. Hipônimo é aquele sentido específico. Hiperônimo é aquele sentido geral. Então aqui, ó, perna, braço, cabeça, olhos, nariz, cabelos, são as partes do corpo humano. Então o corpo humano é o sentido geral, é o hiperônimo. E as partes aqui, que apareceram, perna, braço, cabeça, olhos, nariz, cabelo, isso aqui seriam os hipônimos. Quando eu coloco azul, verde, amarelo, cinza, marrom, lilás, e aí eu digo que são cores, cores seria o sentido geral, o hiperônimo, e todas as cores que a gente acabou apresentando aqui, azul, verde, amarelo, cinza, seriam os hipônimos, ou seja, o sentido específico. Martelo, serrote, alicate, torno, enxada seriam os hipônimos e ferramentas, o sentido geral, ou seja, seria o hiperônimo. Batata, abóbora, aipim, berinjela, beterraba são os legumes. Então, legumes é o sentido geral e tudo isso daqui o sentido específico. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui serve para quê? Serve para a construção de um texto. Então, quando você trabalha, por exemplo, a produção textual, você parte do geral para o específico.
É muito importante isso. Se já é impossível escrever do específico para o geral? Não, não é impossível. Agora tem uma diferença. Cada tipo de texto tem um contrato de comunicação. Então, quando você faz um texto jornalístico, normalmente você parte do específico para o geral. Então, você vai falar de um assassinato, você vai falar de um assalto, para depois falar da ideia maior, que é a violência. Quando você produz uma prova de concurso público e você tem de mostrar logo a que veio, se a pegada for a violência, primeiro você vai falar da violência de forma geral na sociedade, para depois usar fatores específicos para poder sustentar aquela ideia da violência, tranquilo? Agora, continuando a nossa pegada, aqui no material eu coloquei aquela brincadeirinha que a gente foi trabalhando antes ali no quadro, para que você possa aí, né, já ter anotado, para poder brincar. Brinquei com outros nomes, tá? Não brinquei com o Jonildo, brinquei com a Atadolfa e com a Jocrete aí, mas são os exemplos que a gente já viu, ó. A Atadolfa caiu do cavalo, a Atadolfa vestiu a camisa da empresa, a Atadolfa encontrou o Jocrete em seu quarto, a Atadolfa encontrou o Jocrete sorrindo e a Atadolfa saiu do salão molhada. Só para você ter como anotação, mas você já sabe agora o intuito, a ideia, beleza? Agora aqui, ó, a gente vai começar a brincar com questões para a gente poder aprofundar esse conteúdo, que é um conteúdo tranquilo, simples, ó. Assinale o segmento em que não foram usadas palavras em sentido figurado. Não foram usadas em sentido figurado, ou seja, eu tenho só sentido real. Letra A. Lendo o futuro no passado dos políticos. É uma frase figurada. Afinal de contas, como é que você vai ler o futuro no passado dos políticos? É igual a dizer que está lendo a mão, né? Isso daí também é algo muito surreal. Então aqui, as fontes é que iam beber em seus ouvidos. Quem bebe sou eu, não a fonte, né não? Eram 75 linhas que jorravam na máquina de escrever com regularidade mecânica. O que jorra é a água da fonte, né? Letra D. Antes do meio-dia, a coluna estava pronta. E aí você pode pensar assim, mas e aí, ó? Eu posso pensar que é a coluna espinhal. Não, né, meu companheiro? Aqui são expressões soltas. Não tem o texto como base para a gente poder analisar, mas quando a gente trabalha com um valor temporal e diz que a coluna estava pronta, é óbvio que é a coluna do jornal. E letra E, capaz de cortar com a elegância de um golpe de florete. E aí você está brincando mais uma concepção de sentido figurado. A única que o sentido é real é a letra D de dado, sem sombra de dúvidas. Olha aí a próxima questão. Assinale a alternativa cujo termo grifado não é linguagem conotativa. Não é linguagem conotativa. Então, mais um defunto autor para quem a campa foi outro berço. Então, se ele quer aquela que não é linguagem conotativa, ele quer a linguagem real. Quando o cara coloca aqui, mais um defunto autor para quem a campa foi outro berço, ele está empregando aqui a palavra berço como caixão, o local que o camarada foi, na verdade, enterrado. A tumba, né, no caso. Mais do que o caixão, né? É a tumba, onde ele foi enterrado. Então, aqui é óbvio que está empregando no sentido conotativo, no sentido figurado. Letra B. Acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda triste. Então, galera, peneirar a chuva, então o camarada aqui mais uma vez está brincando com valor figurado. Letra C. A natureza parece estar chorando a perda irreparável. Quem chora sou eu e você. A natureza não chora, não é verdade? A gente pode até brincar que ela está chorando na hora que está chovendo, mas é óbvio que é um sentido figurado. Letra D. No discurso que proferiu à beira da minha cova. Aí, cova aqui mesmo. Diferente, por exemplo, da palavra berço, que foi empregada fora do seu sentido original para exemplificar a palavra cova. Então, gabarito, letra D de dado. Questão 3. O item em que o termo sublinhado está empregado no sentido denotativo é: além dos ganhos econômicos, a nova realidade rendeu frutos políticos. Então, foi empregado no sentido figurado, não é a opção. Letra B. Com
percentuais capazes de causar inveja ao presidente. Inveja mesmo. Então, aqui, sentido real. Então, é a nossa resposta. Letra C. Os genéricos estão abrindo as portas do mercado. Quem abre a porta sou eu e você. Ou então um mecanismo eletrônico, e não o genérico. Letra D. A indústria disparou gordos investimentos. O que dispara é a arma. O arco, né? Não é a indústria. Letra E. Colheu uma revelação surpreendente. Uma fofoquinha, ó. Então, aqui, mais uma vez, o exemplo de uma linguagem figurada. Por isso, o gabarito letra B de bola. Agora, Sidney, por que você está trabalhando assim questões objetivas com alternativas? Porque o CESP também trabalha assim. E a ideia de olhar cada alternativa é ampliar a possibilidade de questões, para a gente poder reforçar esse conteúdo. Olha aqui. Marque a alternativa cuja frase apresenta palavras empregadas em sentido figurado. Letra A. O homem procura novos caminhos na tentativa de fixar raízes. Pô, eu não vou fixar raízes, porque fixa raiz é uma planta, é uma árvore. Então, por isso, gabarito letra A. Letra B. Mas lá, no ano de 2002, tudo pode acontecer. Hoje não. Objetiva. Letra C. Os planejadores fizeram dele a meta e o ponto de partida. Objetiva. Denotativa. Pode estabelecer regras que conduzam a um viver tranquilo. Objetiva. Letra E. Evidentemente, as transformações serão mais rápidas. Objetiva. Então, bem denotativo. Olha a quinta questão aqui, ó. Assinale a alternativa em que não há palavra empregada em sentido figurado. O estrangeiro ainda tropeça com muita frequência na incompreensão das sociedades por onde passa. Ou seja, o cara tropeça na incompreensão, figurado. Letra B. Quando a luz estender a roupa nos telhados, seremos na manhã duas máscaras calmas. A luz é que vai estender a roupa, figurado. Letra C. Vejo que o amor que te dedico aumenta seguindo a trilha de meu próprio espanto, figurado. Letra D. Não, eu te peço, não te ausente, porque a dor que agora sente só se esquece no perdão. Então aqui não tem nada de figurado, por isso é a linguagem real. E letra E. Sinto que o tempo sobre mim abate sua mão pesada. Pô, Carlos Drummond de Andrade, figurado. Então, gabarito letra D. Recentemente, eu vi uma questão muito boa. Eu até esqueci de colocar aqui no material, mas eu vou esclarecê-la aqui para vocês. Era uma questão assim, brincava com a palavra indumentária. E aí, você sabe que indumentário significa roupa. Tanto é que o cara que faz uma faculdade na Belas Artes, para teatro, por exemplo, ele pode fazer direção teatral ou ficar nos bastidores. E aí ele vai fazer cenografia, que é a montagem de palco, ou indumentária, que é a montagem de figurino. Aí no texto, o camarada brincava com essa coisa das regras sociais, com o estilo de se vestir, da questão do adequado e não adequado, que você não vai à praia de terno, assim como você não vai a um casamento de sunga de praia. Era para falar da concepção da linguagem de forma geral, né? Para você poder se adequar. Então, você usa a linguagem formal dentro de ambientes que exigem esta formalidade, como o ambiente do trabalho, a entrevista de emprego, a liturgia do padre, e você faz o uso da linguagem não formal, ou seja, da linguagem informal, da linguagem cotidiana, em situações que a exigem, como a mesa de bar, um futebol com os amigos, dentro de casa, com a família. Então, é a questão do adequado e do inadequado. E aí ele brincava que existiam regras indumentárias. Na hora que ele brincou que existiam regras indumentárias, a roupa em si, ela é capaz de criar uma regra? Não. Então, aquilo dali foi empregado dentro de um sentido figurado. Era a grande pegada. E aí, muitos candidatos não entenderam essa ideia.
e aí pensaram que era realmente um sentido real. Ah, tá falando de regra, regra da roupa? Claro que não, né? Quem cria a regra é o legislador e não uma roupa. Então ali foi empregado fora do seu sentido original, então num sentido figurado. Galera, essa parte da aula, super tranquila. Resumo da ópera. Sentido real, sentido literal, sentido denotativo, de dicionário, empregado dentro do sentido original. Conotativo, figurado, literário, ou seja, fora do seu sentido original. Então, para finalizar, eu digo, João é um porco. Eu estou comparando João a um porco. Então, eu estou fazendo uso de uma linguagem figurada. Então, é óbvio que aí a gente tem uma metáfora, então o sentido é conotativo, porque a palavra porco aí não está empregada dentro do seu sentido original. Agora eu digo que o porco no chiqueiro está sendo bem alimentado. Então agora, obviamente, foi empregada dentro do seu sentido original. Então é uma palavra de sentido denotativo. Ok? Tranquilo? Então é isso, meu companheiro, minha companheira. Vamos dar uma paradinha nesse bloco. No bloco seguinte, a gente já começa a trabalhar uma outra etapa que vai permitir ampliar ainda mais o conhecimento acerca da análise textual. Beleza? Então é isso. Vai lá beber uma água, um café rapidinho, já volta para o próximo bloco. Até daqui a pouco.